Olá, pessoa lindíssima! Mais um Inova Podcast no ar e eu, Milene Salomão, apresentadora. Como vocês já observaram, a gente está com um patrocinador fantástico. Não poderia ser uma empresa melhor do que a New Dental Care. Uma empresa completamente direcionada para o que há do bom e do melhor em relação a produtos que podem prover a sua saúde bucal. Aqui, observem bem, porque eu sou fã de todos eles. Eles vão estar aqui do meu ladinho o tempo todo e você é o maior beneficiado. Ao longo do programa, você vai observar que constantemente um QR Code Inova Pod 10 vai estar aqui aparecendo para que vocês possam usufruir não só do benefício, da qualidade acima da média da New Dental Care, mas também de um belo desconto para você que acompanha o Inova Podcast. Afinal de contas, o Inova e a New Dental Care compartilham dos mesmos princípios direcionados para a inovação, ciência e tecnologia. Teremos muito tempo ainda para conversar sobre isso e hoje, neste momento exatamente, a gente começa agora a entrar no tema. Vocês simplesmente não têm noção da pessoa extraordinária que eu vou ter o prazer de conversar aqui agora. Então, ele vai falar sobre a trajetória profissional dele. É uma pessoa que inspira muitas pessoas e um nome muito especial eu escolhi para o episódio de hoje, do palco para o mundo. Então, hoje nós vamos ter um ícone da ortodontia que se lançou para o mundo e ele anda por aí agora sem fronteiras, compartilhando esse saber, esse conhecimento extraordinário. Professor Kleber Meirelles, seja Muito obrigado, querida. bem-vindo. Estou, assim, super contente, você sabe, né? Que eu não consigo deixar passar com sua... né? Novamente você está aqui conversando com a gente, enfim, eu realmente acho sua trajetória muito, muito, muito inspiradora. Foi muito lindo ver o início, né? O meio e agora, sabe, esse futuro lindo, gigantesco, né? Você nesses palcos do mundo ensinando ortodontia com tanta sabedoria. De verdade, verdadeira. Isso é algo que me enche de orgulho e, mais ainda, eu tive a oportunidade de ser sua aluna. Isso. Tá vendo? Então, seja muito bem-vindo mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim é um prazer muito grande estar aqui de novo, né? Você sabe que você me chama, eu venho. Não tem essa coisa de pensar, não, vamos. Só ver um dia que eu tiver aí com mais tranquilidade para ir, nós estamos aqui juntos. Então, muito obrigado pelo convite de novo e pela oportunidade de poder falar para um público, né, maior ainda, né, cada vez maior, porque seu programa cada vez vai ter mais audiência, já está tendo mais audiência e agora aí que estão a New Dental também com esses produtos que são excelentes, vocês vão alcançar aí realmente audiências astronômicas. Que legal. Que as palavras subam aos céus. Amém. E voltem com toda a energia. Exatamente. Isso aí. Mas, professor Kleber ainda tem a mania de chamar... Pelo amor de Deus. Isso. Isso é um problema, às vezes. A gente fica o tempo todo querendo... Não, olha, vamos... O professor, enquanto estou dando aula lá, depois a gente tem que chamar, porque nós somos amigos depois disso. Não é mais o professor. Mas, amigo, mas assim, eu acho para a pessoa, sabe, algo que vem antes do nome, eu uso com tanto orgulho, eu acho tão lindo, sabe? E, enfim, vou começar a contar um pouquinho da história e depois eu vou perguntar a sua. Eu acho que eu vou te pegar, não sei se eu vou te pegar de surpresa, não, mas eu lembro quando, na época que eu fui sua aluna no curso de especialização, você já tinha começado a fazer coisas que naquele tempo eu achava complexo, eu achava diferente, porque eu não sabia mexer em tudo aquilo que você simulava, né? Você montava, fazia pequenos vídeos para que a gente conseguisse entender o que era o torque, o que era a tração, o que era girar no próprio eixo em um sentido tal. Algumas coisas de física, né? Que são difíceis, às vezes, a gente aceita, mas são difíceis, às vezes, de visualizar. E eu lembro que você conseguia montar esses pequenos vídeos, assim, com enorme maestria. E eu virava e perguntava, professor, meu Deus, como é que você conseguiu traduzir isso e tal? E você, na época, falava, leva aqui horas, mas eu gosto tanto de fazer isso. Porque naquele tempo não tinha tanto recurso como tem hoje. Não.
quem vive hoje talvez não tenha noção de como era algumas décadas atrás, né? Não sei nem se eu devia falar décadas, porque eu estou me entregando junto. Mas deixa eu pular essa etapa. Mas, enfim, eu lembro que você tinha uma forma não só muito didática de dar aula, mas você tinha um grande diferencial, que era em relação a viabilizar recursos visuais para que a gente conseguisse captar o que era difícil de entender só em teoria. Então, aqueles conceitos de biofísica que a ortodontia ela é repleta, né, de biomecânica, na verdade. Não é nem biofísica, é biomecânica a palavra. Mas então eu vou querer assim, que você conte um pouquinho da sua história. Essa foi a minha experiência, muito marcante. Quando você começou também na rede social, lembra? Lembro. Mas eu vou falar mais A tarde. gente falou bastante, não foi? Eu lembro bem disso. Vou falar novamente. Mas eu queria que você me dissesse assim, quando que a ortodontia ela chega na sua vida e você, poxa, é nisso aqui que eu vou me dedicar, porque é muito perceptível a sua entrega verdadeira quando você está ministrando as aulas de ortodontia. Então, ela deve ter um significado grande aí, né, para ter sido escolhida. Olha, eu vou contar um pouco da minha história, porque basicamente eu gostava muito de física, né? Na época de escola, estudei no Anchieta, aqui a gente tinha um foco muito grande em física, e era uma matéria que eu sempre adorava, né? Não era a matéria que eu gostava mais, eu gostava de história, mas eu gostava muito de física também. E foi uma surpresa para mim, depois que eu fiz, que a ortodontia entrou na minha vida, porque eu fui paciente de ortodontia durante um tempo longo, né? Então, foi um dos primeiros ortodontistas aqui da Bahia, doutor Duval Técio Bonfim. Exato. Então, aí eu era paciente dele, foi durante talvez 7 anos, que naquela época as coisas não eram tão rápidas como são hoje. A gente entrega hoje um tratamento muito mais rápido, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no máximo. A gente já está achando que o tratamento já está longo. Antigamente não era assim. Então aquilo foi me apaixonando. Fui me apaixonando pela ortodontia por ver aquilo, a minha movimentação dentária, eu tinha os dentes tortos. Então eu queria fazer odontologia, depois eu pensei, eu quero ortodontia. Logo que entrei na faculdade. E depois disso, quando eu vi que a física era parte da ortodontia, aí eu me apaixonei demais, porque a biomecânica, né, que a gente estava comentando, ela é basicamente ela é a linguagem da movimentação ortodôntica. Se a gente não conseguir entender isso, o que a gente faz muitas vezes é criar outras más oclusões durante o tratamento que acabam alongando demais o tratamento, porque nós não entendemos que cada movimento daqueles ele é regido por princípios físicos que acabam gerando más oclusões muitas vezes que são mais difíceis de tratar do que a própria original. Então a gente tem que antecipar esses problemas que são gerados, esses efeitos colaterais, sabendo a biomecânica. Eu não consigo entender alguém não entrar de cabeça na biomecânica na ortodontia, porque ela é basicamente o que transforma um ortodontista medíocre, um ortodontista que não quer ir muito adiante, do ortodontista que realmente vai entregar resultados consistentes em pouco tempo e com efeito biológico mínimo. Então, basicamente, essas imagens que você está falando, elas vêm da minha própria dificuldade de entender a biomecânica sem desenhar, porque eu sou muito visual, né? A gente tem canais de aprendizado, a gente é visual, a gente é tátil, a gente é oral. Eu sou muito visual, eu tenho que enxergar aquilo que eu estou... Materializar, né? Para aprender. E como eu sabia que eu não conseguiria, através de números, movimentar aquilo nos meus alunos, né? Porque ninguém quer. Quem escolheu odontologia muitas vezes não quer saber mais de física, não. Até porque queria sair disso quando você foi para a faculdade, né? Então, eu acho que a forma correta é você entregar isso de forma bem, não só didática, mas visual, lúdica muitas vezes, trazendo uma música junto, trazendo aqueles vetores que são inescapáveis no ensino da ortodontia, mas também de uma forma que seja visualmente agradável, né? Agradável, aqueles movimentos acontecendo, aí entra um vetor, entra outro. Então, desde aquela época eu me dedicava muito a isso, porque eu sabia na minha cabeça que muitas pessoas têm o mesmo canal aí de aprendizado que eu tenho, que é visual. Então eu queria mostrar, não é? Mostrar. Altamente visual. Muitas coisas eu preciso trazer para o concreto para que eu não simplesmente aceite, mas para que eu de verdade entenda, compreenda o que está sendo estudado, lido, dito, enfim. E eu lembro que tinha essa magia, assim, nas suas aulas, quando você estava dando aula de biomecânica. Obrigado. Tem aquele momento também, para que fique fácil a linguagem para quem não é da área, tem um momento que o paciente olha e percebe só o alinhamento, está tudo impecável na cabeça dele, mas a gente ainda tem que corrigir as angulações de raiz, das raízes, né?
para que tenha estabilidade de tratamento. E o que é super interessante é que se você não tiver o conceito da biomecânica bem estabelecido, Uhum. né, fica mais difícil ainda você explicar para o Pois paciente é. o que ele não está vendo, está dentro do E você sabe que até o paciente, com esses vídeos que eu coloco, muitas vezes eles entendem muito melhor. Eu sempre gostei de ser seu professor. Instagram, é muito legal nisso. E, pô, obrigado. Quando você fala isso para o paciente, às vezes o pessoal acha que é demais, é uma aula para o paciente, eles adoram, porque eles enxergam isso. A gente consegue traduzir isso para. Tanto é que meu Instagram, para você ter ideia, muitas pessoas vão para o meu Instagram que não são ortodontistas, não são nem dentistas, na verdade. Eles gostam daquela coisa, daquele movimento dos vídeos acontecendo ali, e traz para eles essa ideia. Poxa, eu entendi agora o que está acontecendo. O paciente da mesma forma. Se você tiver um paciente que ele entendeu o processo de tratamento, ele se engaja melhor no tratamento. Aí vem aquilo que a gente muitas vezes tem dificuldade, a colaboração do paciente. Então a gente consegue trazer mais colaboração para o tratamento, que a gente precisa muito, Sim. muito mesmo em ortodontia, né? Traz para consciência, né? E aí, Ele consegue engajar melhor e realmente responder melhor ao que precisa ser usado. você ainda monta aqueles vídeos? Direto. Sério? É, direto. Até hoje? Você não sabe que, na verdade, eu fiz o que aconteceu foi que eu Gosta disse. mesmo? Amo. Eu fiz um curso de design gráfico com um cara, né? Com um rapaz que é. Revolucionário. Mas o rapaz, sabe, eu não conseguia na minha cabeça mostrar para as pessoas, porque eu queria fazer aquela coisa 3D, e eu pensei, eu vou contratar alguém, que é o caminho mais fácil, né? Eu não quero perder tempo, não perde, mas perder tempo, eu digo, passar um tempo longo fazendo isso, porque eu faço outras coisas, né? Aí eu ficava pensando, eu vou contratar alguém. Mas não dava certo. Por quê? Porque eu tinha que mostrar para ele o que eu queria, mas não só o que eu queria, como eu queria, para o vetor entrar no momento certo. Aquilo ali demorava um mês para fazer um vídeo de 1 minuto. Ele não era da área, né? Dificultava a compreender. Se fosse uma coisa ampla, coisa assim simples, era fácil. Mas como envolve cálculos, envolve biomecânica, eu tinha que estar junto dele. Aí eu achei muito mais fácil, muito mais coerente eu passar um tempo da minha vida aprendendo a fazer isso, para eu realmente fazer de forma mais rápida. E hoje em dia, óbvio que no começo a curva de aprendizagem é muito longa, mas depois que você aprende, a gente montar, eu tenho já um banco de imagens, de vídeos, eu vou montando meio que um Frankenstein lá e sai em meia hora, é um negócio grande já, né? Gente, mas é bem interessante, super didático. É, a sua didática de sala de aula, agora, né, disponibilizada de uma maneira muito mais ampla para quem quiser entender um pouco. Eu acho muito legal. Eu só não imaginava que você ainda Um a um. tá. Gente, que legal. Então, o gosto é outro também, né? É algo que foi feito por ti. E sabe o que acontece também, assim, pegando esse gancho, é porque quem me alimenta para fazer os vídeos são meus próprios alunos. Eu tenho hoje mais de 2.000 alunos online, né, que foram alunos meus e estão ainda no meu. Você estava dando uma aula. Estava dando aula online, é. E eles, com as dúvidas deles, eles me alimentam nos meus vídeos. Poxa, olha que interessante essa dúvida, que é um detalhe que muitas vezes você sabe. E você, como professor, passa meio que batido, né? Porque parece que é uma coisa meio lógica. Mas como envolve essa questão aí da biomecânica, algo muito abstrato, para o aluno, até coisas simples podem ser complicadas. Então, essas dúvidas alimentam a mim mesmo, como professor, fazer outros vídeos de uma forma diferente. Olha, aquele vídeo não está legal porque não ficou tão claro. Então, eu faço um outro com mais detalhes sobre aquele ponto. E isso vai trazendo um pouco mais de corpo, inclusive, para eu ser professor. Porque eu ser professor é isso, né? Sim. É você aprender também a ensinar. Exatamente. Ao longo do tempo, a gente aprende a A ensinar. gente vai aprimorando, né? Aham, com certeza. Pois é. Ele já começou a falar um pouco dessa sua ação na rede social com seus cursos, mas você tem a oportunidade de proporcionar o conhecimento da ortodontia, não só em cursos online, mas, como eu falei, né, do título do programa, dos palcos do mundo. Então, como foi esse ponto de virada mesmo, né, que você vinha desenvolvendo, já tinha uma trajetória e tem, lógico, uma trajetória linda aqui em território, presencialmente e tal. Mas você parte para o online e depois, que eu achei espetacular, você parte para o mundo. Teve uma vez, Júlia, É, minha filha. foi minha aluna, né? Enfim, eu não sei mais o que eu precisava falar com ela. E ela estava contigo e não vai. Você estava lá ministrando uma aula, um curso Ela, de vez em quando, ela vai comigo. É. de ortodontia, eu achei. Que coisa boa poder levar nossos filhos, né, para um trajeto, uma trajetória nossa. A Júlia, hoje em dia, ela se espelha muito nisso, né? Ela quer ser professora, ela quer ir para esse caminho também. Ela tá danada, viu? Tá.
Presidiu a... Orgulho. Você viu? Sim. Foi o presidente da Joba. discente da Joba. Que linda, né? Orgulho. É um sorriso bem cabe, né? Ótimo. A gente fica assim mesmo. Mas ela tem um bom espelho em casa, né? Então ela tem em quem se espelhar. E ela é muito dinâmica. Nossa, ela é. Mas vamos lá. Como é esse ponto de virada no sentido de sair de aulas ministradas apenas presencialmente em sala de aula e ir para o online e mais ainda, avançar em outras fronteiras, né? Ultrapassar fronteiras. Essa carreira lindíssima que você está Estou indo levando adiante. Eu vou te contar uma história que é bem interessante, né? Sabe que tem uma coisa que muitas pessoas falam para mim, as pessoas vão dizer que foi sorte, né? Isso. Toda vez que a sorte me encontrou, ela me encontrou trabalhando. Não tem essa história? Perfeito. Né? Por que acontece? A sorte encontra a gente quando a gente está preparado para vê-la chegando, né? Eu acho que eu estava preparado nesse momento porque olha como foi interessante essa questão. Em 2017, eu dei o meu primeiro curso no exterior, Portugal, depois fui para o próximo curso, 2018, na Itália, e aí 2019 na Itália de novo. Aí teve a pandemia, né? Fechou, eu já tinha outros convites, né? Porque uma coisa vai alimentando a outra. Aí eu comecei a fazer aulas online, né? Aí na pandemia, o que aconteceu foi que alguém me perguntou. Um desses alunos que foi num dos meus cursos presenciais fora, ele falou: professor, você dá aula online em inglês? Eu falei: dou. Eu não tinha quase nada preparado, tinha uma coisa ou outra. Aí eu falei: eu dou. Aí ele falou assim: eu vou falar com o professor lá da Inglaterra, porque ele tem um grupo de 1.000 alunos, de 18 mil alunos 18 mil ortodontistas no grupo dele lá do Facebook, e ele está agora fazendo esses cursos aí. Na pandemia foi um negócio do online que aconteceu. Aí eu falei: tranquilo. Ele me ligou no mesmo dia, acho que ele que ligou para saber se eu falava inglês, né? Vamos lá bater papo. Você bater papo, professor, então eu quero que você venha dar o curso, dar uma online pra gente. E eu quero que você fale de cirurgia ortognática. Você tem aula de cirurgia ortognática? Eu falei: tenho. Não tinha nada pronto. Só em português. Tinha na cabeça. Que dia? Semana que vem, na hora, tá tudo pronto aqui. Vamos lá. Aí peguei aquilo ali, transformei numa aula. Foi uma loucura. Eu já tava meio enferrujado do falar inglês em aula, assim, de forma bem para muita gente. No dia foram 1.200 pessoas nesse webinar que ele colocou. Foi 1.200 pessoas. Aí foi bem interessante. É porque isso foi o começo da pandemia. Isso aconteceu em maio de 2020. Lembra? Quando em março fechou, ninguém ia para lugar nenhum. Eu tinha em março, inclusive, coisa interessante, até uma história interessante. Em março de 2020, eu estava com passagem comprada pelo grupo lá da Itália para dar um curso em Bérgamo, onde estourou a pandemia lá na Itália. Foi lá em Bérgamo, porque teve um jogo do Atalanta com outro lá, e eles irresponsavelmente liberaram e acabou que aquilo espalhou a pandemia lá. Então não fui, lógico, né? Aí em maio essa pessoa me chamou, nesse ortodontista muito conhecido no mundo, e depois disso, num ano só, eu dei 17 webinars para vários outros países. Nesse ano aí foram 17, do outro ano foram 37. Né? Então já era toda semana, assim, 1 ou 2 webinars. Que legal. E aí foi isso. Aí aconteceu que, como eu já tinha agora, eu estava nisso. O pessoal: você tem tal aula, professor? Tenho. Vamos lá. Vou falar que não, tenho. Aqui dia, tal dia, pode ficar tranquilo. Aqui minha agenda está tranquilo. Foi como eu sobrevivi, inclusive, na pandemia. Minha cabeça conseguiu realmente ficar tranquila por causa disso. Ninguém pode dizer que a pandemia é boa para ninguém, lógico, né? Ninguém está aqui falando uma atrocidade dessa, mas mesmo do pior momento, né, às vezes surgem oportunidades, né? Sim. E me surgiu essa oportunidade. Aí depois que a pandemia me deu aquela mainada, né, 2022, aí eu voltei para os cursos já presenciais. Aí foi um convite atrás do outro. Então hoje, Que fantástico. graças a Deus, Passado você estava viajando. estava em Londres semana passada, semana retrasada estava na Polônia. Aí semana que vem vou para... Tudo quanto é canto mesmo. né? tudo quanto é canto. Semana que vem eu vou para a Malásia, depois para a Jordânia no final do mês. É assim. É muito interessante, né? Sensacional. Muito interessante. Cansativo, lógico, né? Malásia, por exemplo, eu fui ano passado lá na Malásia, foram 32 horas de Salvador para chegar lá. Não é de voo, não é de deslocamento, né? Da hora que você começa a sua viagem, aí tem São Paulo, você vai para Dubai você vai. Aí, quando você chega lá.
E aí no outro dia tem que dar aula, só que você tem um fuso horário de 12, de 10 horas de diferença. Ainda tem que entrar, né? Mas é muito legal porque você conhece gente do mundo todo, você leva a sua ortodontia, que é a ortodontia brasileira, genuinamente nossa, né? A gente tem uma ortodontia muito boa, o mundo todo admira a nossa ortodontia. Aproveitar que você entrou nesse ponto, quando a gente olha a ortodontia daqui do Brasil e a ortodontia do mundo, o que é que você encontra de similaridade, de diferença na forma de atuar como ortodontista ou de evolução tecnológica também? O que é que você observa nesse ponto? Eu diria para você que a ortodontia brasileira está realmente ali entre as 5 melhores do mundo. Certeza, certeza, né? Eu tive recentemente em Londres, né? Como eu falei, dando um curso pela primeira vez, um curso em Londres. Eu achei interessante porque há muita coisa, obviamente, igual a nossa, né? Mas eles têm muita dificuldade de fazer coisas que para a gente são super naturais. Por exemplo, quase ninguém lá faz um mini implante, que é, para quem não entende, é uma coisa de titânio ou de aço que a gente coloca para movimentar os dentes sem efeito colateral em outros dentes. Aí eles não fazem. Por quê? Porque há um medo do processo civil, né, de perderem dinheiro. Então eles têm muito medo de processo lá. Então coisas que envolvem não uma coisa corriqueira, expansão da maxila, que é uma coisa que aqui a gente fala da década de 90, pouca gente. Você entende? Então, assim, cada país boa, né? tem sua peculiaridade. Então, a gente tem que entender, né? Cada país tem suas formas. Você vai na Alemanha, a Alemanha tem uma ortodontia também muito desenvolvida, mas a forma que eles trabalham lá, muito de serviço público, acaba gerando uma ortodontia menos cuidadosa, de grandes profissionais. Digo assim, não menos cuidadosa, mas eles não se esmeram tanto quanto nós brasileiros na finalização. Aquela finalização que a gente quer perfeita, aquilo que a gente faz. Eles não têm tanta necessidade na cabeça deles e eles acabam gerando somente mais o alinhamento e nivelamento rápido, tal. Tanto é que muitas técnicas, né, aparecem naquela região, né? A Fast Six, é você fazer somente os 6 dentes anteriores, bem rápido. E isso aí acaba gerando também um outro problema, porque ortodontia não é só estética. Ortodontia é função, ortodontia é estabilidade, ortodontia é uma mastigação melhor, você não mudar somente dente, mudar também o rosto do paciente. Então, se você se foca somente em questões muito pontuais e que o paciente às vezes pede, eu quero alinhar esses dentes, você deixa de entregar um tratamento ortodôntico mais amplo, completo, que daria um resultado muito melhor, inclusive para a face do paciente, porque você está focando só em oclusão, só no contato dos dentes, entendeu? Esse é um problema muitas vezes. Eu imaginava que havia realmente uma diferença crucial, como tem em todas as áreas, né? Isso que você comentou em relação ao Brasil, aqui tem esse apelo estético, que é uma coisa extrema, inclusive eu acho no nosso país. E eu lembro que para mim, quando eu fazia ortodontia, a pior parte era a finalização. Para mim, não era a parte mais difícil, não era o começo nem o meio, não. Era a finalização. O detalhamento final. Isso, ainda mais porque eu sou muito detalhista. Quem é só? Eu queria ser um pouquinho. Eu sei bem o que você está falando. Quem é sofre, porque a gente quer entregar o melhor do melhor, o detalhe do detalhe do detalhe, né? Quando o paciente ficava assim, mas já tá bom, tá ótimo, até. Eu, pelo amor de Deus, deixa eu fazer só mais um pouquinho para ficar impecável, né? E o paciente não tinha mais ele não tinha mais saco. Não tinha mais nenhuma. Ele não tinha a ortodontia como tem hoje, porque tem uma evolução, né? Em relação a essas trocas sucessivas, assim, a gente precisa colar um aparato de fato nos dentes, né? Tá mais estética, inclusive. Sim, com certeza. Ela ganha aqui no Brasil ainda a ortodontia convencional dessa. A ortodontia convencional ainda no Brasil é a que manda. Tá? Os alinhadores estão chegando agora, né? Mas os alinhadores não entregam tudo. Hoje mesmo eu fiz um post no Instagram falando sobre isso, porque as pessoas às vezes são levadas a pensar, eu digo um ortodontista que não tem muita experiência, que o alinhador, porque as empresas hoje em dia estão mandando no sistema, né? Que o alinhador, ele é a solução de tudo, que você não precisa estudar muito, porque ele vai te entregar um planejamento e tal. Só que o planejamento meu é o seguinte, ele pega um computador, ele vai lá, o movimento dente daqui para cá, o computador aceita tudo, tipo o papel aceita tudo. O problema é você entregar aquilo, porque aquilo não está biomecânica ali. Então você pega um dente, traz daqui para cá, mas a força que você faz é na coroa, o dente não vai assim, ele vai assim.
E o alinhador não consegue fazer esse tipo de controle. Então, o meu alerta é sempre o mesmo. Não é que alinhador é ruim, eu adoro alinhador. Eu amo alinhador. Se pudesse, eu trabalhava com 70% dos meus pacientes com alinhador, mas eu não posso, porque tem muitos casos que eu preciso de ortodontia fixa para entregar o melhor. Maior do movimento, Um né? controle maior da inclinação de dente, da angulação de dente, que é importante para você trazer o dente mantendo sustentação labial adequada, para você fazer uma expansão protegendo o osso que está por fora, porque você pode e gera muitos problemas, porque você quer usar alinhador em casos que eles não estão indicados. Esse é um problema. Pois é. Né? E sem contar que às vezes o sistema ele não consegue prever o deslocamento, você não pode usar meramente um alinhador se você tem a barreira mecânica com outro dente ali na frente. Às vezes ele não consegue prever isso também, né? Com E aí, certeza. A gente consegue fazer muita coisa com alinhador, deixar bem claro, porque as pessoas de repente podem ficar pensando, alinhador, então não é tão bom, o professor Kleber está falando que alinhador é fantástico. mas a indicação... Fantástico. Mas você tem que fazer, o que é mais importante na minha cabeça a gente não pode, como profissional, se colocar num patamar de eu só trato com alinhador, eu só trato com fixo, eu só trato com tal aparelho. A gente, como profissional, a gente tem um dever para com o nosso paciente se ter nosso armamentário ali à nossa disposição e a do paciente. E usar todas as ferramentas que estão ali dentro para entregar o tratamento com menor tempo, com menor custo biológico para o paciente e com melhor qualidade. Como é que eu posso escolher só tratar com aparelho todos os meus casos? O meu paciente não vai ser beneficiado por isso. Meu paciente vai ficar, olha, então, como eu só trato alinhador, seu caso é um caso mega complexo, mas eu só trato com alinhador. Vou ficar 4, 5 anos, efeitos colaterais absurdos, perda de dente, perda de estrutura óssea, perda de tempo e perda de qualidade de finalização, porque eu só trato com alinhador. Você entende? E isso está errado. Perfeito. Isso está errado, porque a gente tem que colocar junto, linkar a questão do tratamento com o diagnóstico. Eu hoje estou utilizando, aí já é uma questão bem legal, né? Estou utilizando o scanner facial. É onde você faz a volumetria para avaliar e você consegue. O próximo tema. Pronto. Já vou guardar. A gente está fazendo volumetria, por exemplo, eu pego um caso de um paciente que tem uma mandíbula para trás, que chama de classe 2, pessoal, a mandíbula para trás. Eu faço uma previsão, não só cirúrgica, mas também no tratamento de possibilidades ortodônticas. O que vai acontecer quando eu mexer o dente assim ou assim ou assim? Aquilo muda automaticamente e na face, em 3D, o paciente pode enxergar o que vai ser feito com ele. Além de um baita de um instrumento diagnóstico, também, para quem é ortodontista, é um baita instrumento de venda, porque você consegue mostrar para o paciente, ele consegue entender, é o que eu quero. Você entende? Então, se a gente puder fazer tudo isso, a gente tem obrigação. A gente tem a obrigação de entregar o máximo, porque a gente está lá, eles estão nas nossas mãos, a gente está lá para eles como uma pessoa que eles confiam ao máximo. Como é que eu posso simplesmente... Eu trato meus pacientes como se fossem meus filhos, minha mãe, meu pai, minha família, porque ele é filho de alguém, é pai de alguém, é mãe de alguém. Como é que eu posso ter um desrespeito a esse nível de falar, poxa, eu vou fazer um tratamento qualquer no meu paciente? Não, não é justo. A gente tem que entregar o melhor. E essa é a nossa responsabilidade enquanto profissionais. Pois é, sensacional. Mas a pessoa não tem como não ficar fã, né? Ai, que legal. Por falar em ficar fã, me conta, assim, uma pessoa que queira, né, se inspire na sua trajetória. E ela, uau, eu quero fazer algo parecido, eu quero deixar um legado dessa ordem também. Qual é o tipo de mentalidade para alguém que está começando na odontologia, independente, ou em qualquer área da saúde, ou em qualquer área, para deixar mais amplo ainda, mas que se inspira nesse seu movimento, coragem também, né? Porque começa todo um caminho novo. E o que é que você fala em relação à mentalidade? O que é que aquela pessoa precisa ter em relação ao seu panorama mental para ela conseguir desbravar o mundo aí também e ter uma carreira linda, de sucesso, fantástica, como a sua? Eu gosto muito de falar com as pessoas que se aproximam de mim. Professor, como é que você consegue fazer isso? Como é que você conseguiu chegar nisso? Eu gosto de falar para as pessoas que não há mágica em lugar nenhum, né? Não há nada mágico, você não vai ter uma pílula mágica que vai transformar num grande professor, num grande profissional, num grande palestrante. Não, é só esforço. Estudar pra caramba, se esforçar pra caramba e crer no processo, sabe, Mi? Crer no processo. Se eu fizer
tudo da melhor forma possível, se eu me dedicar, se eu entregar consistentemente resultados bons, não é na minha área, em qualquer área, eu vou ser reconhecido. E esse reconhecimento também pode ser vindo, se você quiser ser palestrante, quiser trabalhar em outro país. Eu vi recentemente agora da Irlanda, aí foi passeio mesmo, eu estava lá em Londres e falei, ó, vou conhecer Dublin. E tinha um casal de dentistas brasileiros morando lá, me convidou para sair com eles, contando a trajetória deles. Pandemia também, acharam que no Brasil não conseguiriam muita coisa, demorar muito tempo, aí se jogaram para lá, fizeram a prova eu não sei, é uma qualificação específica, né? Para Portugal, depois ficaram mais um ano e meio, se não me engano, depois, ao longo de 2 anos, que é o tempo total, que tem esses steps aí, eles conseguiram a certificação para trabalhar lá. Eles estão ganhando hoje um bom dinheiro lá. Sabe, o que eles fizeram de diferente? Se jogaram, falaram, eu vou tentar, ou seja, tem a qualidade e também tem esse ímpeto, eu quero fazer, eu vou fazer. O meu, por exemplo, que eu acabei de contar, né? Você tem aula? Tenho. Não, eu tinha aula em português, mas não tinha inglês. Ele falou, eu vou dormir 2 horas por noite, mas eu vou entregar isso aqui, que eu me propus a isso. Então, Eu sou dessas também. não é? Eu vou. Não é à toa que você está aqui, né? Quer dizer, cada um tem sua própria história de vida. Você podia, de repente, estar lá como professora no seu lugar, achando legal, que é muito bom, A gente sabe que ser professor é uma paixão, é uma dádiva de Deus, né? Eu amo o que eu faço, né? Mas você está aqui fazendo outra coisa, entregando mais para um outro público, para um público maior, dando seu exemplo, e tudo vem do seu esforço. Concorda? Do teu esforço, né? Você saiu da tua zona de conforto, não, vou abraçar aqui. A gente conversou sobre isso, lembra? A gente conversava sobre isso. Isso que eu falava. Você foi um dos responsáveis, assim, para me encorajar. Eu tenho duas pessoas. Você tem todo jeito, vai, lembra? Eu lembro que por muito, assim, eu não sei quantos anos eu fiquei com a vontade, sem ter a coragem. E eu lembro que como é que você tem coragem? Como é que você fala olhando para a câmera, gente? Eu não conseguia olhar para a câmera, minha gente. Creiam nisso. Como é que pode? É porque você não tinha tentado. Não. Quando você tentar, você começa a se adaptar, olhar para a câmera e você falar para da aula online, né? Olhar para aquela câmera, fazer os mesmos trejeitos. Aqui, pessoal, estou falando com você agora. Aí contar uma piada. Você saber que lá tem gente ali atrás, que não é ao vivo, às vezes, né? E você falando, e você coloca um público ali atrás e você começa a atuar. Aí, eu acho ótimo também. Eu lembro que eu te perguntei, né? Eu disse, Milite, tá esperando o quê ainda? Eu falei, meu Deus, a coragem, meu Deus, acho que eu não vou conseguir, não sei o que, eu falei, né? Mas até que, no fundo, eu sabia que eu ia conseguir, mas eu precisava ter a coragem mesmo de enfrentar algo que foi criado dentro de mim mesma, né? Essa foi a parte mais difícil de transpor as minhas próprias barreiras pessoais, né? A gente se cobra demais, né? Exatamente. É porque que eu estava falando. Do programa demais. Que eu estava chateada com o negócio que eu quero fazer. Detalhe. Né? Enfim, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas eu quero fazer tudo do zero, porque não saiu do jeito que eu queria que tivesse ficado. Né? Você sabe que, até para dar um exemplo para as pessoas que vão ver esse podcast, que muitas vezes as pessoas deixam de fazer esse movimento com esse medo, sabia? Então as pessoas têm medo do julgamento, tem medo de errar, tem medo de não ficar perfeito, como ele se cobra demais, quer que fique perfeito e não fica perfeito nunca, não adianta. A gente sempre vai melhorar, a gente sempre vai conseguir evoluir o nosso processo. Então, quem está do outro lado ali, está olhando e quer fazer, faça. O feito é melhor que o perfeito. Você começa de algum jeito, depois você melhora. Mas não fique esperando estar perfeito, não, porque não vai dar certo. A caminhada, né? A caminhada. Pois é. E quando eu olho o meu primeiro programa, meu primeiro vídeo, meu Deus! Não é? Eu olho assim, o que foi isso, sabe? Eu sei mesmo que você está falando. Né? Agora tá aí, tá postando, não deleto não. Não deleto nada. Faz parte da tua história. Faz parte da minha história. Porque ali sou eu também. Em outra fase, mas sou eu também. Exatamente. Né? E tudo bem que eu tenho uma tranquilidade maior atualmente e tal. Você tem um modo de falar que é muito diferente, ou que é muito parecido com o meu.
a gente não fala com scripts, né? Aham. A gente tem a ideia, Nunca li nada. envolve a ideia, mas o conhecimento está aqui dentro. Então, para mim, na hora de falar mesmo, a naturalidade é uma coisa muito importante, Sim. né? Não ficar engessado, né? Sei, Há um contexto ali que alguém mudou pra você, né? que não é o seu jeito, Não né? é. E aí, dentro do que eu posso fazer, eu vou fazer da melhor forma possível, utilizando as minhas habilidades e competências inatas, né? Exatamente. Para que eu entregue da melhor forma possível. Perfeito. E, enfim, eu tô contente com esse caminho que eu tô trilhando. Você tá Ele fez indo parte bem, do meu empurrão tá indo bem. inicial. E uma outra pessoa me deu assim. Eu já falei isso para ela também. Eu sempre tenho a oportunidade de falar, eu repito, porque eu quero que a pessoa saiba o quanto que ela foi É importante legal. na minha É jornada. legal isso. E uma dessas pessoas no que eu faço hoje foi você e foi também a Juliana. Vou entrevistá-la dentro de um futuro próximo, porque os meus horários não compatibilizam com os delas de uma maneira fácil, porque ela é super que nem a gente também, né? Corrida, o jeito, tempo todo. Eu vi quanto tal dia. Teve uma hora que um casamento aconteceu, né? Não pode acontecer, que é hoje, particularmente. Mas com Juliana é assim também. Ela é da harmonização orofacial. Tem uma trajetória super linda, extremamente empreendedora. Legal. Faz tudo lindo. O que ela faz é a cara dela. Legal. E muito a cara dela no que ela faz. E o que eu acho muito sensacional, que eu acompanhava ela e eu tive na defesa dela de TCC, quando ela se formou, na época. Ela sempre falou muito bem. E aí ela se joga completamente no digital, né? Nessas redes sociais. E eu olhava e disse, Ju, como é que você tem coragem? Você fala como assim? Olhando para a câmera. Ela, eu vou e falo. Enfim, é o mesmo um funcionamento parecido com o nosso também, né? Mas ela, pela forma como eu fui vendo o crescimento de Ju, Entendi. eu chamo de Ju Juliana, Sim, né? sim. Mas Ju é minha É, Ju. nosso jeito Boca da Juju. brasileiro é assim, a gente fala assim, com carinho. Ela foi uma das pessoas que me serviram como exemplo também, como eu te vejo como um exemplo também, para muitas, muitas pessoas se inspirarem. Aí você vê, né? A característica do programa. Ciência, saúde e tecnologia, mas com um foco com, né, a luz em cima da inovação e empreendedorismo, né? Então, os meus convidados têm muitas características em comum e todo mundo que eu convido de verdade tem uma competência assim muito elevada. Tenho certeza. Minha régua é alta, né? E eu realmente convido as pessoas de hoje Muito obrigado. para fazerem parte. E você está aí no meio dessas estrelas que Deus vai colocando no meu caminho, né? Muito contente mesmo. Professor Kleber. Professor. Teacher. Não consigo. Né? Mas muitíssimo obrigada novamente por essa conversa boa. Pô, mas eu achei massa o título, viu? Foi ótimo. Já. Como você falou, eu falei na hora. Achei massa, tá? Porque você inspira muitas pessoas. Essa foi a ideia que a gente falou, né? Eu acho que se eu pudesse ser inspiração para alguém que tá ali pensando, vou fazer, não vou, vai. Se dedique e vai e faça. Pois é. Com certeza. Né? Mas é isso. Surpresa especial. Uau! Não, tem brinde? Chamei aqui para aparecer bem, que eu quero que apareça bem. Não é importante, é importante. Deixa eu mudar meus óculos aqui agora. É lógico que você, um cirurgião dentista, ortodontista de primeira Já linha, conheço o material, conheço já há algum tempo, adoro. tecnologia super avançada, detentor de uma patente importantíssima. Que eles fazem estudos, né? Não é só o fato de você colocar um material novo no mercado. É porque esse material faz sentido, né? O que é que ele tem que é diferente do que já existe, que é uma coisa muito legal da inovação que eles têm. Ó, eu indico demais o pessoal. Eu tenho utilizado já há algum tempo, conheço inclusive, né, um dos donos, né, conheço a fábrica, conheço o pessoal lá de São Paulo, o pessoal daqui. Então eu acho que tem que ser mais conhecido isso. É um material que realmente vale muito a pena, viu? Agora, todos os dentistas que estão à frente do seu tempo, que acompanham. Gel dental. Sensacional, né? Sensacional. O meu já está acabando, então muito obrigado, que agora essa boa. Foi o momento certo. Mas todos os colegas
que atuam e acompanham a evolução dos tempos, né? Não tem como não utilizar anil dental. Eu só gosto do que é bom. Essa é uma frase que eu falo direto para os meus alunos, minha casa, no meu dia a dia. Eu gosto do que é bom. Se é uma coisa que é boa, né? Que é uma coisa que é melhor, tá assim, tá um passo adiante, um degrau acima do que já existe, porque a gente não vai usar, né? Eu falo com muita facilidade, total facilidade das coisas que eu acredito. Isso. Então, ter um patrocinador nesse nível e que os valores, né, em relação à ciência Caso. o tempo inteiro, tecnologia, inovação e o nível de qualidade na entrega desses produtos. Então, para mim, é muito fácil falar da Anil Dental Care. Né? Então Fácil falar do que é privilegiada, conseguir um patrocinador Tá que, vendo? que realmente se acredita, né? Acredito Isso é muito mais fácil, né? completamente. Que bom. O casamento foi De perfeito. olhos fechados, assim, sabe? Foi maravilhoso. Legal, Né? legal. Mas é isso. Tá bom, meus queridos? Olha só, eu já falei aqui da Anil Dental Care, o nosso grande patrocinador, muito feliz por estar com essa empresa, trabalhando de maneira conjunta. E não esquece que para vocês que acompanham o Inova Podcast, o nosso cupom de desconto InovaPod10 está aqui aparecendo o tempo inteiro na tela. Aproveite! E se você, cirurgião dentista, porventura ainda não conhece a Anil Dental Care, não perde mais tempo, não fica para trás, vem sempre com a gente. Até a próxima semana. E peraí, Fernando, que agora não entendi o que você... Pô, me despediu, meu de Deus. Aqui para se pedir como amigo. Eu ia me despedir, amigo. Vamos lá, ó, gente. Eu não vou cortar, não, porque isso faz. Não. Eu não gosto de cortar nada, fica falso. Fica, isso aí é parte do processo. É claro que eu vou me despedir do meu grande, querido colega e professor, a quem eu muito admiro, professor Kleber Meirelles. Muito obrigado, minha querida. Super grata. Muito bom, viu? Muito bom a gente se Um pouquinho do lema. A gente saiu, mas porque faz parte, porque tem que dar aquele abraço final. Muito obrigado por ter me convidado. Muito contente de estar aqui mais uma vez. O papo com você sempre foi tão bem. A gente até Deixar fica, viu? fica. Mas você já me deu uma ideia boa. É, Você falou de scanner facial. coisa. Gente, olha aí, ó. Se quiser, fala logo. Eu já trago ele de novo, viu? Como que ele fala lindamente bem. E aí a gente conversa sobre isso. Sobre as inovações na ortodontia. Scanner facial, scanner bucal. É legal. Abraço grande. Segue a gente no YouTube, no Spotify. E tem uns cortes também em algumas outras redes sociais, como o Instagram, o TikTok, enfim. Vem sempre com a gente e não fica para trás. Inova Podcast, o seu podcast.